Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Gabriel Cesário e esse canal tem como objetivo compartilhar o Evangelho de Jesus de uma maneira bem prática, bem dinâmica e aplicável no nosso dia a dia. No vídeo de hoje vamos compartilhar sobre o tema Como descobrir o chamado. Você já percebeu que essa é uma dúvida que muitas pessoas que começam a se relacionar com Jesus, elas carregam? Pois é, essa dúvida ela faz parte do cotidiano, do dia a dia, de todas as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, que começam a se relacionar com Ele e que passam a frequentar uma igreja. A palavra chamado, no original, ela significa vocação. Ela vem do latim vocação. Então, o chamado é uma vocação, é uma ideia de capacitação especial que vem sobre a pessoa para desenvolver uma missão específica, um propósito específico, enfim, desenvolver algo relevante e que movimente essa pessoa de acordo com os propósitos e planos de Deus. A preocupação que muitos carregam quando chegam na igreja é se eles foram chamados para cantar ou pregar. Às vezes, pensando que só existem esses dois chamados na igreja. Ou eu canto, ou eu prego. Quando eu tinha 18 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus em março de 2000. E nessa época, a igreja que eu comecei a frequentar, ela tinha uma banda que era muito especial, muito linda. Uma banda bem ensaiada. E nessa banda as pessoas adoravam a Deus de todo o seu coração e aquilo ali me movimentou e eu pensei, aí está o meu chamado. E como eu comecei a admirar a música, eu gostava muito de música, eu me inscrevi para fazer parte do coral daquela banda. E foi uma tragédia. Por que uma tragédia? Porque por mais que eu tentava me aplicar aos ensaios, às aulas de canto, eu não tinha um bom rendimento naquilo, porque aquilo não tinha a ver com o meu chamado, embora eu tivesse uma intenção muito forte de servir e de participar daquilo. Na realidade, o meu chamado eu consegui descobrir um ano depois, ali por volta de janeiro a fevereiro de 2001, quando eu comecei a perceber um fogo de Deus dentro de mim, um fogo de amor, de cuidado, de paixão, de admiração pela palavra de Deus quando eu via homens de Deus com esse chamado pregando. Então, a partir de janeiro a fevereiro de 2001, começou o meu chamado na área da palavra e eu comecei a me dedicar àquilo. Mas com o passar dos anos, eu descobri, lendo bons livros, ouvindo grandes homens de Deus, referências no Evangelho, não só no Brasil, mas no mundo, eles ensinando que chamado não tem a ver apenas com o contexto da igreja local. Veja o que Paulo disse a uma das igrejas que ele escreve uma carta. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus o que opera tudo em todos. Veja, Paulo cita 3 tipos de diversidade. Diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operação. Ou seja, existem dons diferentes, existem operações diferentes e existem ministérios diferentes. Há pessoas que Deus chamou para servir no contexto igreja. E há pessoas que Deus chamou para servir no contexto da sociedade, como bons cristãos. Em 1975, Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada Estudantil, e Loren Cunningham, que foi o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, eles conversando sobre o Evangelho e discipulando algumas pessoas, eles tiveram esse discernimento de que existem áreas de influência na sociedade onde Deus chama pessoas da igreja, capacita essas pessoas com dons diferentes, com operações diferentes, com ministérios diferentes para servir além do contexto da igreja, além das paredes da igreja. E essas áreas de influência, segundo Bill Bright e Loren Cunningham, são igreja, família, governo,
educação, negócios, mídias e artes. Ou seja, Deus chama pessoas para a igreja, mas Deus chama pessoas para servir no contexto família. Deus chama pessoas para o governo, para a política, como chamou Daniel, como chamou José. Mas Deus chama as pessoas para a educação, para influenciar a educação. Deus chama as pessoas para influenciar no mundo dos negócios, nas mídias, nas artes, enfim. Deus levanta pessoas, como diz o versículo 6 de 1 Coríntios 12, para operar todo o seu propósito em todas as pessoas que Ele chama. Então a pergunta que você deve ter nesse momento é: tá bom, pastor, mas como eu descubro o meu dom? A melhor forma de descobrir o seu dom, e foi a forma que eu descobri, que muitos homens de Deus descobriram, e que eu li em vários livros, que a melhor forma de descobrir os seus dons é você se aplicando ao contexto do servir numa comunidade local. Veja, Jesus em Mateus 20, 28, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus quis dizer é que na disposição para servir pessoas, para servir comunidades, para servir os propósitos de Deus, Deus nos surpreende, dando a nós sentido de vida, propósito de vida, destino profético, pela nossa disposição de servir. Em resumo, para você descobrir o seu chamado, primeiro, esteja aberto para perceber as áreas da sociedade que Deus quer que você exerça chamado. Esteja aberto. Amplie a tua visão e não fique pensando em servir só no contexto da igreja. Pode ser que Deus te chame para o mundo dos negócios. Pode ser que Deus te chame para a política. Pode ser que Deus te chame para as mídias, para as artes. Pode ser que Deus te chame para a educação. Então, amplie a tua visão. Número 1, amplie a tua visão e procure discernir para onde Deus está te chamando. Em segundo lugar, esteja conectado ao pastoreio de uma igreja local. Se conecte com o seu pastor da sua igreja local, da sua comunidade de fé, onde você congrega. Em terceiro lugar, esteja disposto a servir nessa comunidade em qualquer área que você for requisitado. E mais do que isso, antes de você ser requisitado, se apresente para servir. Se apresente para servir nas equipes de limpeza da sua comunidade local. Se apresente para servir na assistência social da sua comunidade local. Se apresente para servir em qualquer área que for necessário. Por quê? A partir desse histórico de servir, você vai começar a perceber discernimentos, insights, revelação de Deus sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Experimente na prática a alegria do servir como Jesus serviu e com certeza você vai desfrutar de um novo nível de qualidade de vida e vai discernir o chamado e o propósito que Deus tem com você. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.